Agora vamos falar um pouco sobre os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Vamos começar, dizendo que são crimes comuns, ou seja, pode ser praticado por qualquer indivíduo. O primeiro crime que nós vamos falar agora é o crime de usurpação de função pública. Tem o crime de usurpação de função pública, que é usurpar o exercício de função pública. E tem a modalidade qualificada, que é quando o agente ofere vantagem, Então, qual a diferença desse para o crime funcional? No crime funcional, é quando o agente, o funcionário público, ele exerce uma função que ele não está mais legitimado a exercer. Aqui não, aqui é o particular que vai praticar a função que ele não tem as condições necessárias para exercer. Ou seja, o agente aqui ele tem que efetivamente exercer a função e não só dizer que exerce. Se ele só se fingir funcionário público, ele vai estar praticando uma contravenção penal e não um crime. Então aqui ele tem que efetivamente exercer a função para a qual ele não tem a legitimidade, certo, pessoal? Um outro crime conhecido é o de resistência, que algumas pessoas confundem com o de desobediência. Só que a resistência é você opor-se, você se recusar a obedecer, um ato legal. Vou ler o artigo 329 para vocês. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja lhe prestando auxílio. Então, aqui você tem que se recusar a obedecer à ordem legal, do funcionário público ou de quem esteja auxiliando este, com violência ou ameaça. Violência pode ser um empurrão, certo, pessoal? Violência ou ameaça. É isso que diferencia do desobediência. Então, na desobediência não há a presença da violência ou da ameaça. Se em razão da resistência o fato, o ato ali praticado pelo funcionário não se executa, há uma modalidade qualificada deste crime. E se aplica, as penas deste crime junto com as penas da violência. Lembrando que tem que ser uma violência contra o funcionário ou contra a pessoa que está com ele, e não contra o objeto. Se for contra o objeto, não configura o crime, tem que ser contra as pessoas. E na desobediência, como diz, é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, a diferença de um para o outro, de desobediência para resistência, é o uso da violência ou da ameaça. Agora nós vamos falar um pouco sobre desacato, que é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, o desacato é bem conhecido na realidade, É você faltar com o respeito, com o decoro do funcionário público que está exercendo suas funções. Aí você pode me perguntar, é obrigatório que esse ato seja praticado na presença do agente? Sim. Se não for na presença do agente, pode configurar algum crime contra a honra, mas normalmente, se for na presença do agente, é este crime. Agora vamos falar um pouco sobre tráfico de influência, que é solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir, em ato praticado por um funcionário público no exercício da função. E a pena vem a ser aumentada, de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também se destina ao funcionário. A gente pode confundir o tráfico de influência com um crime de exploração de prestígio, só que aqui é contra o funcionário público, então é um crime contra a administração pública, enquanto a exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça, e lá tem pessoas especificadas, como juiz, perito, certo, pessoal? Aqui é funcionário público. É importante mencionar que ele, de fato, não vai influenciar o agente, ele apenas, a pretexto de receber essa vantagem, diz que influenciará na decisão tomada por este funcionário. Agora, se o agente ele realmente fizer o uso dessa influência e comunicar-se com a autoridade, com o outro funcionário, vai haver o crime de corrupção passiva ou ativa. Agora vamos falar um pouco sobre corrupção ativa. A corrupção ativa é um crime do particular contra a administração pública, enquanto a passiva é do agente público do funcionário contra a administração, certo? E aqui os termos, os verbos são oferecer e prometer, vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar um ato de ofício. A pena vai ser aumentada, se em razão dessa vantagem o agente realmente pratica, deixa de praticar ou pratica infringindo um ato, pratica o ato infringindo um dever funcional. Igual na passiva. Você pode falar, se eu pedir a um funcionário público para dar um jeitinho e não oferecer uma vantagem, só pedir, vai configurar a corrupção ativa? Não configura, já que você não ofereceu vantagem para a prática do ato. Agora vamos falar um pouco sobre descaminho. Artigo 334 do CP, iludindo todo ou em parte o pagamento de direito
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Eu sugiro que você dê uma lida nesse artigo, né, que fica melhor para a gente aprender, porque tem vários incisos. Então, e vai se aplicar em dobro, né, a pena de descaminho quando for feito através de transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Importante mencionar que compete à Justiça Federal o julgamento de contrabando, né, e de descaminho, ainda que inexistente indícios de transnacionalidade da conduta. E a competência para o processo de julgamento do crime de contrabando e descaminho vai ser o juiz federal do local de apreensão da mercadoria. Lembrando que a apreensão da mercadoria antes de entrar no recinto da aduana, né, não configura um crime de descaminho, só depois do ingresso, né, depois que passar pelo recinto da aduana. Antes do ingresso não configura o crime. E o contrabando? O contrabando configura-se como importar ou exportar mercadoria proibida. Assim como no descaminho tem, né, a aplicação da pena em dobro quando seja praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Lembrando que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de contrabando. Mas há, sim, algumas exceções, que aí é bom você ler na jurisprudência.